Olá, seja bem-vindo ao Nosso Agro. No programa de hoje vamos falar de gestão da propriedade, uso de tecnologia, reforma tributária e desenvolvimento da pecuária de leite. Acompanhe os destaques. Aumento da produtividade, melhoramento genético, controle sanitário. Conheça as vantagens da identificação individual no rebanho bovino. A única forma de você gerenciar bem sua propriedade é se você conseguir fazer o manejo e o acompanhamento de performance 1 a 1. Com participação da CNA, Fórum Nacional de Incentivo à Cadeia Leiteira discute políticas públicas, reforma tributária e assistência técnica para mais produtores. Que o governo continue investindo, comprando e dando essa condição de que os pequenos, em especial a agricultura familiar, continuem a produzir o seu leite. E você vai ver também, os drones que já são usados no agronegócio agora vão auxiliar no combate à criminalidade no campo no Distrito Federal. É uma segurança a mais aqui para nós no campo. Agradecemos a iniciativa da Polícia e do Senado. Tem ainda a reforma tributária e o resumo da semana. Tudo isso agora no Nosso Agro. A cadeia produtiva do leite emprega cerca de 20 milhões de pessoas no Brasil, contribuindo com a geração de renda no campo. Por isso, o Fórum Nacional de Incentivo ao Setor debateu algumas propostas para melhorar a atividade, como a revisão do Guia Alimentar, a assistência técnica de qualidade e a reforma tributária. A série de encontros que discutiu esses temas foi organizada com o apoio da CNA. Foram 6 encontros virtuais com a participação de autoridades e representantes do agro. O preço justo é o produtor conhecer o seu custo de produção. Ele precisa saber quanto ele gasta, quanto custa aquele litro de leite e ver se ele é competitivo ou não. A organização dos produtores é muito importante. A extraordinária participação do agro e da agricultura brasileira, não só para afastar essa terrível ameaça, que é essa pandemia, quando nós conseguimos manter a população brasileira abastecida graças ao excepcional trabalho que vocês fazem no campo. A iniciativa da Frente Parlamentar da Agropecuária teve a atuação da CNA na elaboração de temas e na discussão de alternativas fundamentais para o crescimento do setor lácteo, como a melhoria em logística e infraestrutura, que causa prejuízos aos produtores. Estradas vicinais de má qualidade, energia elétrica de custo alto e de má qualidade. Isso obriga o produtor a investir em gerador de energia na sua propriedade para que ele possa ter a sua produção de qualidade. Faz com que a rentabilidade das propriedades muitas vezes são negativas durante o ano. Outra demanda antiga do setor é a previsibilidade no preço do leite e a criação em todos os estados do Conselheite, conselho que reúne representantes dos produtores rurais e das agroindústrias para discutir o desenvolvimento da atividade em cada região. O Conselheite é uma metodologia já trabalhada e tradicional nos principais estados produtores e consiste em ser um conselho paritário de produtores e indústrias que, com base na ciência, com o apoio das universidades, levanta mensalmente os valores de mercado dos produtos lácteos, dos principais produtos lácteos, e forma, então, a partir do mix de produção de cada estado, um valor de referência básico para a precificação do leite. Manter a sanidade do rebanho e, consequentemente, a qualidade da produção é uma das principais bases para manter o setor do leite forte e competitivo. Por isso, medidas de prevenção e combate a doenças como a brucelose e a tuberculose precisam ser intensificadas com o apoio de todos. O SDA recentemente fechou um inquérito sobre epidemiológico nacional para poder atualizar o Programa Nacional de Combate à Tuberculose e Brucelose. E isso é tão importante que vai propiciar que a gente possa olhar para o futuro nos próximos 10, 15 anos para poder, de fato, fazer com que a curva, né, de progressão no combate a essa doença ela aconteça de maneira mais eficiente. E somando a isso, a gente vai atribuir essas análises estatísticas para poder conferir ao mercado
ferramentas de oferta de produtos como, por exemplo, o seguro sanitário. A inclusão do leite em compras de programas sociais reforça a importância do produto na alimentação e também auxilia no desenvolvimento da agricultura familiar. E as discussões do Fórum Nacional estabeleceram um consenso de que o governo precisa dar continuidade às políticas públicas que incentivam a produção do setor lácteo. Temos como incentivo na compra do produto, em especial da agricultura familiar, o PAA e o PENAI, onde compra o leite para entregar como merenda escolar e também para as famílias carentes, para as instituições sociais. E isso foi fomentado e questionado durante os nossos fóruns, que não acabe, que o governo continue investindo, comprando e dando essa condição de que os pequenos, em especial a agricultura familiar, continuem a produzir o seu leite. Outras propostas foram debatidas no Fórum Nacional. Entre elas, uma reforma tributária que simplifique o pagamento de impostos e não onere a sociedade, acesso a novas tecnologias e assistência técnica de qualidade para os produtores, incentivo à exportação, principalmente do produto com valor agregado, e revisão do guia alimentar, destacando as vantagens nutricionais do leite e dos seus derivados. A importância social do leite, da cadeia do leite, eu sempre falo que ela é dupla. Primeiro, gerando emprego, bem-estar e fixando o homem no campo. Então, pensando na cadeia direta dos empregos gerados. Praticamente todos os municípios brasileiros têm produção de leite. Então, ela tem uma importância social enorme. E, além disso, tem uma segunda função social, que seria produzir esse alimento tão nobre, tão equilibrado, com um custo tão acessível à população, principalmente nesse momento de restrição de renda. A reforma tributária está em discussão no Congresso Nacional. O setor agropecuário defende uma reforma que simplifique todo o sistema brasileiro e que não aumente os impostos. Por isso, a CNA já vem debatendo esse tema com representantes do governo, dos ministérios e com parlamentares. E para que possamos entender melhor quais são as mudanças propostas, eu recebo aqui o Renato Conchon, coordenador do Núcleo Econômico da CNA. Tudo bem, Renato? Olá, André. Olá a todos que nos acompanham. Prazer estar com vocês. Renato, então explica pra gente essas três propostas, como elas surgiram e onde é que estão sendo analisadas hoje. Veja só, André, são muitas propostas que estão sendo debatidas no Congresso Nacional hoje, mas as que nós analisamos com mais proximidade são três propostas de reforma tributária. A PEC 45, apresentada na Câmara dos Deputados, que unifica 5 tributos sobre bens e serviços em um único tributo, denominado IBS. O modelo de tributo é o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que vai incidir tanto sobre bens quanto serviços. A outra proposta que tramita com bastante peso político é a PEC número 110, apresentada no Senado Federal, que também tramita nos moldes da PEC 45. Só que ao invés de 5 tributos, ela unifica 9 tributos em um tributo denominado IBS, que é um novo imposto também, em substituição a 9 atualmente existentes. Nós temos ainda o projeto da lei do governo, a reforma tributária, o projeto de lei 3887, que foi apresentado pelo governo federal e que cria a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, que incidem basicamente sobre pessoas jurídicas. E para o produtor rural tem bastantes especificidades esse projeto em vigor. Então ela é bastante, um pouco mais, ela é diferente e pouco mais abrangente quanto a PEC 45 e a PEC 110, mas sem sombra de dúvidas, todas elas impactam de maior ou menor grau a atividade agropecuária brasileira. Agora, Renato, falando do agronegócio, em especial do produtor rural, quais são os pontos que mais impactam a vida de agricultores e pecuaristas? Todas as propostas que tramitam no Congresso Nacional impactam em maior ou em menor grau o produtor rural atualmente. Por exemplo, a PEC 45, que transforma 5 tributos em um, obriga o produtor rural, inclusive pessoas físicas, a se tornarem contribuintes do imposto.
ela, sem sombra de dúvida, é a que mais impacta o produtor rural, no sentido de que acaba com todos os tipos de benefícios tributários a todos os setores da economia, e aí os insumos agropecuários brasileiros tendem a se elevar, porque hoje, para em linha de outros países do mundo, a tributação incidente sobre insumos é reduzido para diminuir a cumulatividade tributária. Outro aspecto que a PEC 45 traz para o produtor rural é a incidência sobre a operação da venda. Haverá incidência, haverá aplicação de 25% de imposto sobre as vendas de produtos agropecuários. Isso vai fazer com que o custo de produção amplie com o aumento da carga tributária incidente sobre os insumos e também nas vendas dos produtos agropecuários. Além disso, a PEC 45 acaba com a atual desoneração da cesta básica, o que tende a aumentar o preço dos alimentos para a sociedade brasileira e diminuir a competitividade dos preços dos produtos agropecuários brasileiros vendidos em todo o mundo. Isso por conta da queda na rentabilidade dos produtores rurais que a PEC 45 traz em seu bojo. A PEC 110, ela já tem algumas peculiaridades que satisfazem mais o setor agropecuário brasileiro. Por exemplo, ela faz com que o produtor rural brasileiro, pessoa física, não seja contribuinte, isso na PEC 110. E outros benefícios são permanentes e são concedidos à atividade agropecuária e também a outros setores da economia. A PEC 110, na nossa visão técnica, merece ainda alguns pontos de ajustes, mas comparado à PEC 45, ela traz benefícios ao produtor, ao setor agropecuário brasileiro. Por fim, a contribuição sobre bens e serviços propostas pelo governo federal, através do PL 3887, ela, sem sombra de dúvida, ela unifica a atual contribuição do PIS, PASEP e da COFINS. E ela tem o seu mérito de unir 5 legislações tributárias em uma única legislação. E ela mantém ainda a desoneração atual sobre produtos da cesta básica, produtores rurais, pessoas físicas não serão contribuintes deste novo tributo e, sem sombra de dúvida, ela tem uma aplicabilidade melhor do ponto de vista do agronegócio. Da atividade econômica no geral, alguns outros setores já apresentaram algumas propostas de aperfeiçoamento nesse projeto de lei apresentado pelo governo federal. Renato, como tem sido a atuação da CNA junto ao governo, outras entidades e no Congresso Nacional para que seja aprovada uma reforma justa e sem aumento de impostos? Diante da importância das propostas que tramitam de reforma tributária e dos impactos que ela traz para a sociedade brasileira e, sobretudo, para o produtor rural brasileiro, a CNA está atenta a esses movimentos políticos e técnicos e nós estamos, junto com o Congresso Nacional e os autores da proposta, propondo emendas parlamentares no sentido de que fazer com que o setor agropecuário não seja onerado nesse momento. No momento que mais precisamos de uma economia dinâmica em toda a sociedade brasileira, a nossa preocupação é que aumente a carga tributária do produtor rural e a carga tributária da sociedade brasileira. Por isso, nós apresentamos emendas parlamentares a todos esses projetos de lei no sentido de defender os interesses do setor e garantir a competitividade dos produtos brasileiros. A CNA tem se reunido junto com o Instituto Pensar Agro, da Frente Parlamentar da Agropecuária, no sentido de debater e apresentar tecnicamente a necessidade de mudanças nos projetos para garantir a competitividade dos produtos agropecuários brasileiros no mercado doméstico e no mercado internacional. Essas emendas foram apresentadas tanto à PEC 45, que traz mais preocupações para o setor, quanto à PEC 110, que merece alguns pontos de alteração no nosso entendimento técnico, tanto do projeto de lei 3887 do governo federal. Então, em todas as propostas que tramitam no Congresso Nacional, a CNA fez reuniões com parlamentares, com os relatores e apresentou emendas no sentido de garantir a competitividade dos produtos agropecuários brasileiros e da renda do produtor rural brasileiro. Não podemos permitir que uma reforma tributária implique em maior carga tributária para a sociedade brasileira. Então, essa, sem sombra de dúvida, é a nossa preocupação e é a nossa atuação nos últimos meses em todo o Congresso Nacional. Obrigado, Renato, pela participação e nós vamos continuar acompanhando tudo sobre a reforma tributária para você não perder nenhuma informação. Agora, seguimos para um rápido intervalo e voltamos já.
Estamos de volta com o Nosso Agro. A identificação individual de bovinos possibilita um melhor controle administrativo e zootécnico do rebanho. Isso faz com que o pecuarista saiba quais são os animais mais produtivos, além de auxiliar no controle sanitário. A rastreabilidade pode ajudar na gestão do seu negócio e até na evolução genética dos animais. A rastreabilidade individual serve como se fosse a carteira de identidade e de saúde dos animais e ainda ajuda a melhorar a gestão dentro da propriedade rural. Com o monitoramento de cada bovino, é possível acompanhar o desenvolvimento do animal, mudar as técnicas de manejo, adequar a alimentação, entre outras medidas importantes para aumentar a produção e a renda do pecuarista. O desempenho individual dos animais, eles oscilam mais de 300%, 400%. Então você tem muitos diferentes comportamentos e ganhos de peso, e conversão alimentar e capacidade de desempenho entre os animais. E isso, quando você coloca todo mundo junto, você vai acabar fazendo mais, o melhor pagar pela falta do menor. Então, a única forma de você gerenciar bem sua propriedade é se você conseguir fazer o manejo e o acompanhamento de performance um a um. Quando a gente busca uma gestão desse maior ativo nosso que é o boi, sobre ele, e a partir dele a gente conseguir inferir esses dados gerados no sistema de produção para o nosso resultado econômico, a gente aumenta a eficiência do sistema de produção pecuária e, consequentemente, mais dinheiro no bolso do produtor. Com a rastreabilidade individual, também é possível promover o melhoramento genético do rebanho. Com base nos resultados produtivos, o pecuarista sabe em quais animais vale a pena investir. Assim, consegue direcionar melhor os recursos financeiros. O que você quer é uma evolução genética daquela raça, e o controle individual permite que a gente faça a mensuração dos indivíduos, comparando-os e descobrindo com muita segurança quais são os indivíduos superiores, que vão ser mais multiplicados, com certeza, e que vão ajudar no crescimento da raça. Os animais estão atingindo o peso que seria de abate nas condições comerciais muito mais cedo, as vacas estão dando mais leite, então há uma nítida evolução genética da raça. Com esse sistema de rastreabilidade, os pecuaristas conseguem calcular melhor o custo de produção, além de administrar o momento ideal de vender os animais. No fim, cada propriedade tem especificadas as receitas e despesas para um negócio mais eficiente. Para gerir esse animal, a gente precisa ter origem, a gente precisa saber o que esse animal está comendo, a gente precisa saber se esse animal ficou doente ou não ficou doente, quais medicamentos aplicados nele, qual o seu desempenho e, consequentemente, a gente vai obter aí um resultado financeiro que cada animal deixa para a nossa propriedade. Para orientar os produtores rurais sobre as vantagens e a importância da rastreabilidade individual, a CNA organizou uma live com especialistas e debateu os caminhos para ampliar a utilização do sistema e fortalecer a bovinocultura no país. Eu entendo que a pecuária vive um excelente momento e é este o momento de cada vez mais nós cuidarmos dos nossos animais, dos nossos produtos, tendo ações que possam medir o que eles estão produzindo. E a rastreabilidade individual é, sem dúvida, uma enorme melhoria para a gestão da fazenda, como também uma garantia futura que novos mercados se abrirão para a carne brasileira. Você pode rever a live sobre rastreabilidade individual de bovinos no YouTube do Sistema CNA Senar, além de conferir outros vídeos sobre a pecuária de corte. E chegou a hora do nosso resumo da semana. Quem traz todas as novidades pra gente é o Francisco Jordão. Tudo bem, Francisco? Olá, André. Olá, você de casa. A CNA promoveu uma videoconferência para discutir a reforma tributária com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e com o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Alceu Moreira. Na reunião, o presidente da Confederação, João Martins, afirmou que a entidade apoia a reforma e destacou que ela precisa reduzir a burocracia sem aumentar a carga tributária.
A CNA e integrantes do governo debateram como os produtores podem utilizar as plataformas digitais para reclamar contra a venda casada. O webinar reuniu os Ministérios da Agricultura e da Justiça para esclarecer as diferenças e mostrar os caminhos que os produtores têm para denunciar a venda casada de forma simples e direta. Veja outras ações que realizamos para você, produtor. E o projeto Campo Futuro levantou os custos de produção da pecuária de corte em Porangatu, Goiás, e Carlos Chagas, Minas Gerais, de avicultura em Rio Verde, Goiás, e de café em Piatã, na Bahia, e em Franca, no interior de São Paulo. Na segunda live da série sobre os programas de certificação de raças bovinas, a CNA reuniu associações de criadores de Hereford e de Devon. A CNA também debateu o registro de máquinas agrícolas e o uso de trechos ociosos das ferrovias na reunião da Comissão Nacional de Logística e Infraestrutura. E os impactos causados pelo javali na agropecuária foram tema de uma transmissão ao vivo promovido pela Confederação. O grupo de trabalho de tecnologia da CNA discutiu o uso de drones nas propriedades rurais. Já a Comissão de Meio Ambiente da CNA debateu questões como o pagamento por serviços ambientais e as propostas da reforma tributária. Em uma videoconferência, o Senar mostrou a importância do monitoramento de dados para análise de resultados da assistência técnica e gerencial. Já a Comissão Nacional de Bovinocultura de Corte debateu os benefícios da rastreabilidade individual para a gestão da propriedade. A Faculdade CNA também fez uma live para discutir políticas públicas e compliance nos sistemas agroindustriais. Essas e outras notícias você acompanha no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. O combate à criminalidade no campo ganhou mais um aliado para os produtores rurais do Distrito Federal. É o uso de drones. A Polícia Militar vai passar a usar os equipamentos aéreos para monitorar as áreas rurais mais afastadas. A capacitação foi feita pelo Senar. O curso de 40 horas treinou 50 policiais militares do Distrito Federal. Todos eles receberam o certificado de operador de drones depois de participarem das aulas teóricas sobre legislação e técnicas de voo. Já na parte prática, as orientações foram sobre decolagem, monitoramento aéreo de fazendas e estradas e como pilotar o drone com segurança. Antes da pessoa aplicar a prática, ela precisa saber primeiro os pré-requisitos que ela tem que atender para poder utilizar o drone conforme as normas e regras estabelecidas aqui no Brasil. Então, em primeiro lugar, foi passado para eles essa questão de normas, de regras, e em seguida a parte prática. Eu ensino uma manobra básica, que em cima dessa manobra básica, todas as outras são desenvolvidas em cima dela. O Batalhão Rural aliou o uso de drones ao projeto Guardião Rural, que aproxima os policiais dos produtores por meio de cadastro e contato direto via telefone ou WhatsApp. Ferramentas que têm ajudado no patrulhamento das áreas rurais e até na captura de criminosos. A gente tem o drone podendo cadastrar as propriedades, fazer acompanhamentos de pessoas em fuga. A gente consegue fazer com que o nosso serviço tenha uma maior qualidade em favor do homem e da mulher do campo. Com a tecnologia do drone, a gente consegue superar algumas dificuldades que são corriqueiras nossas, como a dificuldade de chegar em mata fechada, vegetação que é muito fechada, mata ciliar, mata de galeria, onde o homem tem dificuldade de chegar, o helicóptero não chega. Este sargento lembra de ocorrências em que o drone poderia ter feito a diferença. Agora, a expectativa é realizar operações mais precisas. Já tivemos ocorrências aí na qual a gente solicitou apoio da aeronave. A aeronave esteve no local, mas infelizmente, devido à mata ser muito fechada, não conseguimos lograr êxito na captura do cidadão. E com a ajuda da ferramenta, no caso o drone, vai nos ajudar bastante através do sensor termal dele. Quando o meliante estiver na área de matagal, ele pode estar captando e nos auxiliando. Aí a gente, através do drone, a gente vai passando as coordenadas para a equipe que estiver em solo. O Senar já realiza o curso de operador de drones para os produtores rurais. E nos últimos anos tem atendido essa demanda específica da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros em alguns estados do país. Uma parceria fundamental para melhorar a vida no campo.
Foi uma parceria muito bem fundada. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural aqui no Distrito Federal logo se prontificou a atender essa demanda, uma vez que é uma demanda oportuna justamente para o produtor rural. Esse curso ele pode ser realizado em qualquer lugar do Brasil, basta que haja a procura, né, procurando as instituições do Senar da sua região, do seu estado. Para os produtores rurais, o trabalho do Senar se consolida com essa atuação no combate à criminalidade nas áreas rurais. Nós temos o guardião rural que tem atuado com precisão no campo, guardando a nossa família, que estão ali garantindo a segurança alimentar e nutricional da população. E o Senar tem disponibilizado curso de drone para esses profissionais, que vão chegar com mais rapidez e tecnologia às nossas propriedades, garantindo a nossa segurança e segurança desses profissionais. Acho bom essa iniciativa do Senar, ensinar os policiais. É uma segurança a mais aqui para nós no campo. Agradecemos a iniciativa da polícia e do Senar. São muitas as ações do sistema CNA-Senar para você, produtor, e também para toda a sociedade brasileira. E lembrando que tudo isso só é possível graças à sua contribuição, produtor. O nosso Agro termina aqui e nos encontramos na semana que vem. Até lá!